Ah, meu Brasil, hoje é terça-feira e tem vídeo bombando na internet. Você não pode deixar de assistir aqui no canal Madeirada Brasil. E vamos pros vídeos de hoje. Se fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve pra nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo pra ditadura. Ele deixou claro, ele ressaltou isso à PF, que deixou evidenciado ao presidente da República, ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao então ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, que o Exército não aceitaria qualquer ato de ruptura institucional. Para aqui um minuto. Se ele disse isso para o presidente da República e para o ministro da Defesa, é porque isso estava sendo cogitado. Claro. Isso estava sendo cogitado, planejado, não por ele, e aí depois pode alimentar aquela discussão sobre prevaricação ou não, o que se sabia, o que não se sabia, o que deveria ter sido denunciado de uma vez por todas, né? Eu não consigo achar isso Não é normal. normal. Claro que não é normal. Então, assim, só este fato aqui já é de extrema gravidade. Ele foi indagado também qual foi a reação do comandante da FAB, que era o brigadeiro Batista Júnior, aquela fala do ministro da Defesa. Ele respondeu que, de mesma maneira, ele se colocou contrário a qualquer medida que pudesse gerar uma ruptura institucional, tá? Então, assim, só para lembrar, porque isso é importante também, porque são 3 comandantes das forças, o único que deu qualquer apoio, uma espécie de guarida, foi o da Marinha. Foi o da Marinha, o Garnier, que está indiciado lá no relatório da PF da semana passada. Entre os 37 indiciados, ele está. Freire Gomes não, e também o Batista Júnior não está. Tá? Nenhum dos dois estão. Então, isso aqui, para mim, foi um dos momentos mais importantes de depoimento que a PF tomou, do Freire Gomes. Teve um outro momento que eu queria passar para vocês, que foi quando ele foi questionado como ele se posicionou em reuniões com o ministro da Justiça à época, que é o Anderson Torres, né? Vocês se lembram também desse personagem. O Freire Gomes disse o seguinte aos investigadores. Roda aqui, por favor, para a gente ler juntos. Ele disse que sempre se posicionou que o Exército não ia atuar em situações que estavam sendo colocadas pelo Torres, que, inclusive, ele chegou a esclarecer ao então presidente Jair Bolsonaro que não haveria mais o que fazer em relação aos resultados das urnas e que qualquer atitude poderia ser considerada, poderia resultar, na verdade, na responsabilidade penal de Bolsonaro. Ele foi perguntado também se em alguma reunião com Bolsonaro, ele deixou claro que nenhum instituto jurídico que ele decretasse serviria para manter Bolsonaro no poder depois do fim do mandato dele. E ele respondeu que sempre externou a Bolsonaro, nas condições apresentadas do ponto de vista militar, que não tinha nenhuma possibilidade de reverter o resultado das eleições, tá? Então, só para mostrar aqui que o Freire Gomes, a PF, ou seja, é um documento oficial, né, que a PF usa também nessas investigações, está dizendo, apertando a tecla SAP, houve discussão de golpe, na presença, inclusive, do comandante do Exército, e o comandante do Exército disse, incluam fora dessa. Não topo, não estou dentro, não dou apoio, e isso pode levar a uma responsabilidade penal de Bolsonaro. Qualquer medida para tentar reverter o resultado das urnas é ruptura institucional, Otávio. Esse diálogo do coronel Marcelo Câmara, que era um assessor importante também do ex-presidente Bolsonaro. Nessa conversa, o Mário Fernandes, ele sugere o nome de Braga Neto no comando do Ministério da Defesa para tentar ali diminuir a resistência de comandantes militares. Vamos ver. E eu queria que tu reforçasse também, eu falei com o Cordeiro ontem, falei com o presidente. Porra, cara, eu tava pensando aqui, sugeri o presidente até ele pensar em mudar de novo o MD. Bota de novo o João Braga Neto lá. O João Braga Neto tá indignado, ele vai ter um apoio mais efetivo. Reestrutura de novo. Ah, não, aí vão alegar que eu tô mudando isso para dar um golpe. Negão, qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar
ovos, né? Sem quebrar cristais. Então, meu amigo, partir para cima, apoio popular é o que não falta. Algumas informações importantes aqui de contexto para a gente poder comentar esse áudio. Ele fala Cordeiro, ele está se referindo também a um ajudante de ordens, um assessor ali do ex-presidente Bolsonaro, de muita confiança de Bolsonaro. Todos esses nomes que apareceram, Câmara, que é com quem ele conversa, o Cordeiro, também alvos de investigações da PF, tá? E aí ele deixa muito claro o acesso direto que ele tem a Bolsonaro. Acho que isso é importante a gente colocar aqui. Falei com o presidente, no áudio anterior ele também diz isso, falei para o presidente para ele ter ali um dever moral de falar para a turma ir para casa, se não quiser mais. É o que ele está, se eu fosse traduzir o que ele está falando, segundo as investigações da PF, se não quer mais o golpe, manda todo mundo para casa, vamos desmobilizar. O Mário Fernandes é o tempo todo aqui, como me disse uma fonte, o funcionário do mês do golpe. Ele faz tudo que pode, tudo. Esse investigador fala para mim, Sadia, ele parece, mas Guedinho, ele quer tanto que ele vai tentando buscar ali de todo jeito para tentar viabilizar. E essa é uma das propostas que ele faz de colocar o Braga Neto no comando do Ministério da Defesa mais uma vez, porque o Braga Neto foi ministro da Defesa, foi ministro da Casa Civil e depois foi vice de Bolsonaro na chapa derrotada de 2022. Mas porque, na visão dele, o Braga Neto teria o comando das Forças Armadas, porque o Ministério da Defesa, em última instância, é quem comanda ali as Forças Armadas, apesar da autonomia que cada força tem, e aí ele teria tropas. É disso que se trata. Poderia mexer ali na força de fato. 3 em cada 4 postagens opinativas feitas nas redes sociais nos últimos dias são favoráveis ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal. Os dados fazem parte de um levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados. E a apuração é do nosso diretor da CNN em Brasília, Daniel Hittner. O monitoramento analisou quase 4.000 publicações em 3 plataformas: X, Instagram e Facebook. De acordo com a Nexus, 63% das publicações são neutras e reproduzem, na maior parte, conteúdos da imprensa. Do restante das postagens, 28% apoiam a atuação da Polícia Federal e 9% são contra o indiciamento de Jair Bolsonaro. O maior apoio ao indiciamento foi registrado no X, com 46% dos usuários a favor. No Instagram, a maioria se mostrou neutro ao indiciamento de Bolsonaro, com 82% das publicações. No Facebook, 70% das postagens também foram neutras. Na prática, é um recuo do Carrefour, né, dizendo que vai continuar a comprar a carne brasileira. Então, uma mudança de tom muito grande daquilo que a gente viu como declaração do senhor na semana passada e agora, claramente, nesse comunicado do grupo, um recuo e essa afirmação da continuidade da compra da carne brasileira. Mônica, algum trecho? Ele começa dizendo, o Carrefour, que a declaração admite que essa declaração de apoio ao mundo agrícola francês, que foi formulado na última quarta-feira, acabou produzindo todos esses desacordos na relação com o Brasil. Mas eles dizem que jamais quiseram opor a agricultura francesa à agricultura brasileira, que esses dois países têm muito em comum, o amor à terra, a sua cultura e a boa alimentação. Feito essa ressalva, esse preâmbulo afetivo, eles dizem que o Carrefour é o primeiro parceiro da agricultura francesa, que eles compram quase que a totalidade da carne da França e vão continuar a fazer isso. E que a decisão do Carrefour da França não tem como objetivo mudar as regras de um mercado que já está muito estruturado dentro dessa compra completa que é provisionada pelos franceses, pelos produtores locais. Os produtores locais, né, Mônica? Quando você vê, a gente está aqui, inclusive, com um comunicado na nossa tela, né? Tem um trecho aqui importante que eles colocam do outro lado do Atlântico, já falando da nossa carne, né? Compramos quase toda a nossa carne brasileira do Brasil e continuaremos a fazê-lo. São os mesmos valores de enraizamento e parceria que inspiram nosso relacionamento com o mundo agrícola brasileiro há 50 anos. E aí, então, tem um apoio ao produtor local, mas também diz que compra da gente há 5 décadas e continuará a fazê-lo. E segue lá, lamentando que a comunicação tenha sido interpretada, né, como uma forma ali de colocar em questão, em xeque, essa parceria com a agricultura brasileira e tenha ressoado como uma crítica à agricultura brasileira. Quer dizer, faz um gesto ao produtor francês,
faz ali um meia-culpa sobre o tom dessa declaração e o impacto que teve sobre a nossa agricultura e faz um recuo daquilo que o senhor tinha dito, né, de que não iria comprar mais a carne brasileira ou a carne do Mercosul para ser vendida lá na França. E aqui, diz que vai continuar com essa aqui no parceria. penúltimo parágrafo vem exatamente aquilo que a autoridade brasileira, a senadora Tereza Cristina dizia, quer dizer, melhor do que qualquer outro, nós, o Carrefour, conhecemos as normas e os padrões que, no que diz respeito à carne brasileira, a sua grande quantidade e o seu sabor. O que para francês é importante. Nós continuaremos a valorizar todos os produtores agrícolas brasileiros, como fazemos no Brasil desde mais de 50 anos. Pelo nosso desenvolvimento, nós contribuiremos também com o desenvolvimento dos produtos agrícolas brasileiros, dentro de uma lógica que sempre foi a de uma parceria construtiva. Então, concluindo, dizendo que o Grupo Carrefour está engajado em abrir, na França como no Brasil, em se abrir a uma agricultura razoável e próspera, seguindo, enfim, a sua própria razão de ser, que é uma boa transição alimentar para todos. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeos, hein?